Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o Dr. Albino Queiroz, que é uma legenda do mundo dos leilões de Pernambuco, leiloeiro há 51 anos. Dr. Albino, como é que começou sua carreira como leiloeiro? João, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa e a minha carreira como leiloeiro, eu nasci com esse dom no sangue, né? Porque meu avô era leiloeiro, minha mãe o sucedeu, foi leiloeira, e eu, logo muito cedo, com 16 anos de idade, comecei a trabalhar junto com minha mãe e depois desenvolvi os leilões de uma forma diferente, né? E segui a tradição. E hoje meu filho, que já é a 4ª geração, é meu preposto de leiloeiro e, se Deus quiser, vai dar prosseguimento a isso. O senhor, desde o começo, tem o mesmo martelo ou tem outros martelos? Não, tenho outros martelos, tenho vários martelos. Tenho um martelo de prata, que é um martelo mais elegante para leilão mais sofisticado, e tem um leilão de madeira, que é de jacarandá, que foi de minha mãe, que é o leilão do dia a dia. E quais foram os tipos de leilões principais que o senhor fez nesses anos todos? Olha, João, eu tive a honra de fazer os maiores leilões que Pernambuco já fez. Como eu lhe disse anteriormente, eu procurei dar inovar, fazer um novo conceito dos leilões que até então, como na época do meu avô, se restringia àquelas casas leiloeiras que tinha na Rua da Conceição, que vendiam móveis e utensílios de pessoas que renovavam a sua casa, que iam fixar residência em outro estado. Ou saía de uma casa para um apartamento. Ou saía de uma casa para um apartamento. Então, o leilão se restringia ali, a Rua da Conceição. Era gente assim demais na Rua da Conceição, né? Muita gente. As pessoas acabam levando artigos baratinhos, né? Exatamente. E artigos bons. Então, o que é que acontece? Eu procurei ir ao Rio e São Paulo e ver como lá funcionava leilão empresarial, que era um novo segmento. Tive a sorte de ser recebido pelo doutor André Falcão, porque a sede da Chesf ainda era na Visconde de Inhaúma, no Rio de Janeiro. E o doutor André Falcão comprou a minha ideia do leilão empresarial e me deu a oportunidade de fazer o leilão empresarial da Chesf, que na época foi a venda de 2 aviões e 3 helicópteros. Foi um sucesso isso. Mas antes desse leilão, que foi exatamente quando iniciou o leilão empresarial, no dia 14 de abril de 1971, eu fiz o leilão do salvado da construção do edifício sede da Sudene. Não sou tão velho assim. Mas a Sudene foi construída num charco, num pântano. O que a Sudene tem para cima, ela tem para baixo de vigas de ferro. Na época, Mário Davi Andreasa, que era ministro, e foi exatamente quem aprovou a construção daquele edifício sede da Sudene. Então, nós vendemos ali toneladas e mais toneladas de perfis de ferro, né? E foi o nosso primeiro leilão. Depois veio a CELP, depois veio outras empresas e nós continuamos a fazer leilões empresariais para empresas públicas e empresas do segmento de economia mista, de economia do governo e economia privada. Isso passou o tempo, até que na década de 80, os bancos e financeiras começaram a financiar muito carro, porque isso, capital estrangeiro que vinha para o Brasil, porque o que a pessoa paga por mês de financiamento de um carro, lá fora você não ganha de juro em um ano. Então, o Brasil é um excelente negócio para financiar carro. Em contrapartida, com essa quantidade de financiamento de carro, vem a inadimplência. Porque o brasileiro, João,
é diferente de outros países que você conhece bem, ele dá preferência de comprar um carro do que comprar um imóvel. Lá fora, a pessoa se preocupa em primeiro comprar um imóvel, porque ele tendo um teto, ele está protegido. Aqui a pessoa pensa em comprar um carro para mostrar ao amigo, para mostrar, mais por vaidade. Então, tem pessoas que não têm condições de ter uma bicicleta e aproveita essas promoções, essas coisas de carro, vai às concessionárias, compra um carro e a primeira gripe de um filho, de uma coisa desse tipo, que vai comprar um antibiótico que custa 100, 200, 500 reais, ele atrasa a prestação daquele carro e aí aquilo vira uma bola de neve, porque vai juro em cima de juro, honorário de advogado, taxa de apreensão, isso tudo, e ele não paga mais aquele carro. Tem também o inadimplente, quanto mais, que é aquele que já sabe mesmo que não vai ter condições de comprar aquele carro, mas ele vai, coloca o carro no nome de uma parente, de uma empregada doméstica, uma coisa desse tipo, usa o carro e depois esculhamba o carro fica um cacareco e entrega o carro. Então, com isso, eu tive que me adaptar para trabalhar para bancos e financeiras aqui no estado. Tive a sorte de ter um terreno que já foi herdado de meu pai no Jiquiá, uma área de 22 mil metros quadrados, que ali nós começamos a armazenar, a estocar carros de bancos e financeiras. Depois tive que comprar outro terreno. Ao todo, eu tive cerca de tenho 62 mil metros quadrados de área, que era somente para guardar mais de 2 mil carros que eu já fui depositário, porque eu era responsável pela busca e guarda de carros em 6 estados nordestinos. Eu tive que ter... Naquela época, nós não tínhamos a Fiat, não tínhamos essa facilidade de cegonha, essas coisas, e aí eu tive que comprar cegonha, fazer uma transportadora, guincho, prancha, tudo isso, para proporcionar esse serviço aos meus clientes, que eram os bancos financeiros. E um carro que vai para leilão, como é esse leilão? O cara vai para lá e dá o lance, como é? O leilão, existe 2 modalidades de leilão. Existe o leilão presencial, que a pessoa vai no leilão e compra, e existe o leilão online. Aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, o leilão online não funciona muito bem. E eu dou razão ao consumidor, ao cliente, porque você comprar um carro novo pela internet, você comprar uma televisão, um liquidificador, um produto desse tipo novo, não tem o que ver. Você escolhe, acessa o site e faz a compra. Mas um carro usado, você precisa olhar com muita atenção o que você está comprando. Tanto é que, quando eu comecei, eu fui ver nos Estados Unidos como se faziam leilões de automóveis lá nos Estados Unidos. Não era o segmento de banco, mas como eram os leilões. E os leilões a pessoa ficava sentada e o carro desfilava para a pessoa. Quer dizer, só nesse desfile você já vê se o carro está em boas condições mecânicas ou não. E trouxe isso para cá. E talvez eu seja hoje o único leiloeiro no Brasil, não sei hoje, mas até bem pouco tempo no Brasil, que todos os carros que passaram pela minha mão, os clientes ficavam sentados e o carro desfilava na frente da pessoa. Parecia concurso de Miss, os carros desfilando. Com muita propriedade, muito bem dito. Então, o que é que acontece? Mesmo os carros que não funcionavam, meus funcionários traziam ele empurrado. Porque já era uma forma do cliente ver que aquele carro não estava funcionando. Porque no leilão, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao leilão. Porque é diferente. No leilão, você expõe uma mercadoria à venda
e o cliente, o consumidor, vai e diz quanto quer pagar por aquele bem. Entendeu? Então, era uma forma de eu mostrar ao meu cliente, que eu sempre procurei preservar muito, porque não existe. Mas seu cliente não podia levar ao mecânico, não? Podia. 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 E pode? Pode. Hoje em dia, a maioria dos leilões, João, dá 1, 2 dias de visitação. Eu dava 6 dias úteis, de segunda a sexta-feira, e o leilão era feito no sábado. Aliás, 5 dias úteis. A pessoa podia levar o mecânico, podia abrir o capô, podia ver o motor, podia colocar em funcionamento. Quer dizer, era uma coisa transparente. Eu sempre procurei ser o mais transparente possível. Quando o senhor oferecia um carro bom, bonito e barato, aparecia muitos candidatos? Muitos, muitos. Eu recebia 400, 500, 600 pessoas num leilão meu. Era uma festa. E aquilo ali eu coloquei as albinetes, não eram as chacretes, as albinetes, que eram as mocinhas que iam lá fazer o apontamento de quanta pessoa deu de lance, pegava o cheque. Bonitinhas, era? Bonitinhas. Já teve Miss Pernambuco. Albinete. Albinete, entendeu? Então era uma festa, quer dizer. Eu tenho a honra de dizer a você, João, que eu inovei a figura do leilão aqui no nosso estado e no Brasil. Era uma coisa única. Não tem mais não, é? Não. E vou lhe dizer por quê. Eu trabalhava para os bancos e os bancos, com essas fusões e aquisições, eles foram diminuindo as despesas com a guarda, remoção, regularização desses veículos. Então, a coisa deixou de ser... E a albinete, pagava bem as albinetes? Pagava as albinetes, né? Pagava o pessoal da contabilidade, sabe que cachê de albinete é caro, entendeu? E por aí vai. E o outro ponto eram as seguradoras, que vendiam carros em 2 sistemas. Um, sucata, que o comprador estava indo para o leilão para comprar a nota da sucata para esquentar vários veículos roubados. E o outro, carro andando, também o que acontece? Ele pegava um carro do mesmo estado, do mesmo modelo, fazia o transplante do chassi, número do motor para aquilo, se chama aqui, vulgarmente, aqui no Nordeste, de cabrito. Cabrito. Fazia um cabrito, entendeu como é que é, e vendia. Eu achava que eu estava sendo cúmplice daquilo. E abri o jogo para a seguradora e deixei de vender. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre leilões com Albino Queiroz, 51 anos nesse setor. O Albino Queiroz tinha um segredo, 1, 2, 3, eu vou dar aqui, vou bater, não vou bater. Quando o valor era menor do que o dono queria, o que o senhor queria, dava para esticar? O banco, ou a seguradora, ou a empresa fixava um valor mínimo para você vender. Você já tinha ali uma autorização para flexibilizar em 5%, 10% daquele valor. Se o valor ofertado fosse inferior àquele percentual, você aí recebia o lance em condicional e você, na segunda-feira, mandava o relatório para a empresa e eles autorizavam ou não vender. Hoje, basicamente, quais são os tipos de leilões que o senhor está fazendo? Hoje, basicamente, eu trabalho somente para o segmento de imóveis. Imóveis retomados também das construtoras do nosso estado. E esses imóveis vão para leilão. Agora mesmo, dia 27, eu tenho um leilão muito bom da construtora Moura do B, de seus amigos da Moura do B. Um para venda no apartamento de Zélia Macedo, ali na Real da Torre, nossa saudosa e querida amiga, minha vizinha lá em Porto de Galinha, Dona Zélia Macedo. E também no Beach Class Verano, lá em Muro Alto, né, que também é um empreendimento da Moura do B. Então, são imóveis que são retomados, são imóveis também que estão indo com preços bastante vantajosos,
né? E aí você vai. Mas os editais que o senhor lança tem preço para a primeira coisa e a segunda, o que é isso? Primeira praça É e primeira segunda praça. Primeira praça é a venda pelo valor cheio, pelo valor com todos os custos que incidiram na retomada daquele bem. E a segunda praça é um valor que se chama de venda forçada. É o que dá para vender por aquele preço. Lógico que o interessado prefere dar o seu lance a partir da segunda praça. Lógico. E onde são realizados esses leilões? Geralmente, João, eu gosto de realizar esses leilões no próprio empreendimento, porque a pessoa, antes do leilão, já dá uma visitada no imóvel, mesmo ele estando ainda em construção, dá uma visitada, vê melhor, leva a esposa, leva um familiar, e aquilo é um atrativo maior do que você fazer frio no seu escritório ou fazer online, essas coisas todas. Eu acho que o e-commerce funciona muito bem para outro tipo de negócio. O leilão ainda é o tete-a-tete. E tem albinete lá? Não. Não. Esses não tem mais Acabou, albinete. né? Era só no tempo dos carros, né? É, isso aí. Era gerador de emprego, né? Era gerador de emprego. Tinham 10, 12 albinetes. Moças lindas. Como eu lhe disse, algumas já foram Miss Pernambuco. Agora, esses leilões de imóveis são constantes? Não são frequentes, mas são constantes. Você realiza isso, depende muito da demanda, da inadimplência, está entendendo, João? Então, eu não posso dizer a você que tem uma frequência de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Depende da inadimplência, do trâmite na justiça, de tudo isso influencia. Agora, com essa pandemia que nós tivemos, deu um break, mas agora está voltando com todo vapor. Agora, é importante no leilão do imóvel, o imóvel está desocupado, né? O imóvel sempre está desocupado e, como eu lhe disse também, alguns ainda estão em fase de construção. E aqueles leilões lá na Bolsa de Valores? Não. Aqueles leilões da Bolsa de Valores são feitos por funcionários da própria Bolsa de Valores. Não são leiloeiros. É feito... outra coisa que é um erro grande nesse país é o leilão da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal movimenta por mês milhões com vendas de joias penhoradas. Ninguém tem acesso a isso. É um bloco, João. É um bloco que só meia dúzia de pessoas participam, porque é um leilão fechado que a Caixa Econômica faz. Eu acho um erro. Eu acho que a Caixa Econômica Federal, até se o presidente, se chegar ao conhecimento do presidente ou de algum diretor da Caixa Econômica Federal, eu faço esse apelo. Abra isso, não é para Albino, abra isso para um leilão público, para um leilão aberto. Mas a Caixa está também leiloando vários imóveis. Inclusive a sede dele no Recife Antigo, um prédio histórico, está indo para leilão. Mas é um leilão que é a forma de fazer o leilão. Poucas pessoas têm acesso. Geralmente eles escolhem leiloeiro do Sul ou do Sudeste, fazem esse leilão. Não sei, agora eu fiquei sabendo disso, que estão vendendo esse imóvel por você. Mas estão, inclusive, esse lá do Recife Antigo. Doutor Albino, o senhor não pode ver o barulho de um avião que fica cheio de se coçando, né? O negócio é viajar, né? Eu tenho a honra, né, de ter herdado de meu pai a cidadania portuguesa. Eu tenho a dupla cidadania, brasileira e português, e meu filho também é cidadão português. Então, o que acontece? Eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de Portugal, né, que você também gosta. A gente só diverge um pouco nos Estados Unidos. Você gosta muito de Nova York e eu gosto muito de Miami. Né? Adoro Miami por aquela descontração, por aquela beleza. Mas olha, eu tenho uns amigos que têm casa em Miami, diz que Miami está uma tristeza. O que tem de loja fechada, a dificuldade. Aquele Miami downtown de antigamente, aquilo é um cemitério hoje. O que o senhor gosta de fazer em Miami?
eu vou às praias, eu vou a bom restaurante. Você sabe que tem um restaurante em Miami chamado Old Lisbon? Eu já mandei até para você, uma vez, uma foto minha, você publicou gentilmente, que você come um bacalhau mais gostoso do que você come em Lisboa. É impressionante. Você come um polvo que... O polvo tem quase 3 centímetros de diâmetro, o tentáculo do polvo. Então, você sabe que nos Estados Unidos se come muito bem, em qualquer lugar, como em Portugal. Então, sempre viajei muito com meu filho, né? Que eu sou divorciado, e meu filho era meu companheiro de viagem. E nós tivemos a oportunidade de conhecer boa parte do mundo, né? Tanto é que meu filho, hoje, ele tem uma empresa de turismo, que é a Doutor Viagem. A passagem mais barata que você compra para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você tem que pesquisar na Doutor Viagem. Então... Doutor Viagem? Doutor Viagem. Entendeu? A passagem mais barata, porque ele é uma espécie da 1, 2, 3 milhas tupiniquim. Ele compra milhas, ele tem um acervo muito grande de milhas, e quando você procura, ele faz a pesquisa daquilo e lhe oferece, por exemplo, se você vai no site da companhia aérea e uma passagem na classe executiva custa 10 mil, você compra com ele por 5. É por isso que o senhor está viajando muito, que a passagem está muito cara. Aí só vai no doutor, né? Eu só vou no Doutor Viagem. Só vou no Doutor Viagem. E a sua paixão por Lisboa, quais são os seus restaurantes de Lisboa? Olha, eu gosto muito daqueles restaurantes antigos da Rua Augusta, né? Tenho o prazer de ser um amigo de seu Manuel Ferreira, que é praticamente hoje dono daquela Rua Augusta toda. Você sabe que Portugal, há 20 anos atrás, passou por uma crise financeira muito grande, que era uma vergonha. A gente via aqueles trailers nas esquinas dos chinas comprando ouro. Então, aquelas senhoras tiravam os seus fios, os seus trançilins, os brincos, essas coisas, vendiam. E aí, aqueles imóveis do centro antigo de Portugal, de Lisboa, foram vendidos a preço de banana. Ali. Então, qualquer tasquinha que você vai em Lisboa, você come bem e é bem tratado. E o Solar dos Presuntos? É uma maravilha. É uma maravilha. Aquilo é um encanto. A começar, também o Pinóquio, a começar pelos garçons. Quando chega lá, é uma festa. Aquele pessoal, abraços e beijinhos e essas coisas. No Pinóquio tem uma sobremesa que eu não digo a meu médico que eu como, que é o mexicano. Não sei se você já comeu. Que é uma fatia de abacaxi, tira o miolo e põe ali uma trouxa de ovos. Aquela altamente calórica. Se meu médico sabe disso, ele me mata. Não, porque uma vez eu fui para Lisboa com o Java Vasconcelos. Java Vasconcelos almoçava e jantava todo dia no Solar dos Presuntos. Porque ele chegava lá e todo mundo governador, aí ele gostava. Mas porque lá é uma maravilha. Uma né? maravilha. E tem um novo agora, que é o nome francês. Eu fui lá, João, e não gostei muito. Não gostei muito. Achei mais, assim, muito maquiado, muito... Aquela culinária, assim, que lembra a culinária francesa, essas coisas todas. Não é a culinária raiz de Portugal. Mas é comida... O lugar é lindo, É né? lindo. O lugar é maravilhoso e dividido, parece que em 2 ou 3 planos, cada um com um ambiente diferente. O lugar é belíssimo. Quem manda lá é João Carlos Paz Mendonça, que tem o nome dele lá no bar. Tem lá Muito bem merecido. Né? Muito bem merecido. Mas o que não falta é comer bem em Lisboa, né? Eu gosto demais. Até naquele mercado que tem lá. Ribeira. O mercado da Ribeira. Que você ali tem várias opções de gastronomia de todo tipo, desde um simples prego, um sanduíche, até você comer um bom bacalhau. E é uma ideia bem bolada, né, Albino? Porque ele pegou os chefes mais famosos de Portugal e fez lá no mercado com preço acessível. Né? Exatamente. E é muito bem divulgado e é muito bem frequentado. Todo turista... Olha, João, me dá um orgulho muito grande
quando eu passo ali pelo cais e vejo 3, 4, 5 transatlânticos de bandeira ali da Europa, atracados ali em Lisboa. Quer dizer, a economia funciona, corre dinheiro, quer dizer, as pessoas, não é à toa a quantidade de brasileiros que foram morar em Portugal. A próxima viagem, vai para onde? A próxima viagem, vou agora em setembro para Miami. Passo meu aniversário lá. E onde é que vai arranjar a passagem? Já comprei em Doutor Viagem. Ah, Doutor Viagem. O negócio, a dica é Doutor Viagem, né? Doutor Viagem é melhor do que 1, 2, 3, 4 milhas. Muito. Porque meu filho, não é por ser meu filho, mas é um rapaz encantador e ele tem um diferencial. Você 1, 2, 3 milhas, você fala com a máquina, como todos esses call centers. Ele não. Ele tem uma equipe de pessoas, 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Você... Mas ele é leiloeiro também, nas horas vagas, né? Não, ele vai me suceder, se Deus quiser, né? Mas Porque eu já devia ter me aposentado, mas eu detesto essa palavra, entendeu? Eu vou me aposentar no dia que eu for me embora, entendeu? Mas eu já era para ter passado o martelo para ele. Passe entendeu? não, vou-me embora. Se Deus quiser, ainda um bocado de ano. Nós queremos agradecer ao doutor Albino Queiroz, dar os parabéns, 51 anos brilhando nesse setor leiloeiro, e ele nos contou aqui segredos importantes sobre essa sua atividade. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.